Foi. Oi, pessoal. Voltamos aqui então para a segunda parte da nossa aula, em que a gente vai comentar um pouco sobre as personagens da Relíquia e um pouco também sobre algumas possibilidades de interpretação desse romance, né? Eu vou abrir o slide aqui então e passar a palavra para a Dada. Oi, gente, tudo bem? Vou só pedir desculpa caso vocês escutem alguns barulhos, tipo cachorros ou motos, é porque aqui onde eu tô tá muito barulhento. Mas eu vou tentar assim mesmo, né? Vamos lá. Então, no romance a gente tem alguns personagens que são mais importantes, que acho que já deu pra ter mais ou menos uma noção de como que eles são, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho. Começando pelo Teodorico Raposo, que é o personagem principal. Ele é esse herói um pouco controverso do nosso romance. E ele tem essa personalidade muito de um malandro, de mentiroso e tudo mais. E apesar dele começar o romance falando que ele vai, né, reformular uma coisa que foi dita a respeito dele, a gente fica com a impressão de que é, ele vai se retratar falando a verdade, né? E ainda que ele esteja falando a verdade sobre tudo, a gente vê na narrativa como ele tem o hábito de mentir. Então, ele tem essa característica do malandro, do mentiroso, do galanteador mesmo, porque ele tem um comportamento muito paquerador com as mulheres ao redor dele, isso está bem marcado com as mulheres que aparecem no livro. E ele é esse personagem principal que é meio que vai contra, né, essa, essa ideia muito cristã e as figuras muito religiosas da época que cercavam ele, né, no círculo que ele estava, que é a tia dele, a Titi, que a gente viu, e a gente percebe que não é muito a praia dele, essa parada de igreja e etc. Então, ele é essa figura meio polêmica, meio controversa para a época e, e que funciona meio que como um anti-herói também, por causa dessa caracterização meio inadequada para o que seria a moral da época, digamos assim. Em seguida, a dona. Outra coisa, na verdade, antes de passar para Titi, que é muito interessante a gente analisar o nome dele, né? Que é Teodorico Raposo. Acho que até o Guilherme já disse isso na aula passada, mas só reforçando, tem essa questão do Theos, que seria Deus, que tem essa raiz, né, da palavra, e o Douro, que seria de ouro mesmo. Então, é como se existisse essa dupla significação no nome que ele carrega, que é tanto a parte religiosa, espiritual do Deus, quanto o ouro, que é a parte mais material, que faz a gente pensar também nessas duas esferas da sociedade que estavam muito em jogo aí, que a Sofia também falou na aula passada, que era a sociedade religiosa, o clero, muito voltado para o passado e para a tradição, né, para a manutenção das tradições do passado, e a outra esfera da burguesia liberal, que estava ascendendo, né, e essa esfera mais modernizante da sociedade. Então, ele carrega essas duas conotações, né, no nome dele, e além do raposo, que, como já foi dito, indica essa figura mais esperta, né, talvez um pouco da malandragem, como eu disse, por ser raposo mesmo, por lembrar do animal da raposa, que sempre teve essa simbologia. Agora, passando para Tite, como a gente viu, ela é essa católica fervorosa, muito devota, e pelas descrições passadas também, a gente percebe o quanto ela tem até um certo asco mesmo das relações humanas. É, tanto, tipo, do amor mesmo, o amor carnal e até não carnal só. Porque ela
carrega uma frieza muito, muito grande com ela. Não à toa o sobrenome das Neves. E é muito interessante também esse nome. Maria, que já é um nome comum e que também é a mãe de Jesus Cristo, né? Então a figura religiosa também em primeiro plano aqui no nome dela, seguido por patrocínio, que já fica muito evidente o papel dela nessa narrativa, né? E como que o Teodorico enxerga ela, como essa figura que sustenta ele e que ele pretende que a fortuna dela, depois que ela morra, sustente ele por toda a vida dele mesmo. Então é ela que patrocina o Teodorico, patrocina a viagem que ele faz para Jerusalém e tudo mais. Inclusive, é até bem engraçado que. É engraçado mais ou menos, né? É um engraçado que assusta às vezes. Tem várias passagens do livro que o Teodorico, tipo, explicitamente deseja a morte da Tite, sabe? E é assustador um pouco por causa da relação que eles carregam, assim, um com o outro, mas. E pela leveza com que ele fala isso, né? Parece que ele não tem nenhuma culpa de falar, nossa, eu só quero que essa velha morra, assim, é um pouco assustador, apesar de ser feito de um jeito jocoso. Em seguida, a gente tem o Topsius, que é meio que quem dá o motivo para a narrativa, né? Porque é ele que é a história dele que o Teodorico está reformulando para conseguir se retratar de alguma forma. E o Topsius é aquele amigo que acompanha o Teodorico pela viagem, é um cientista, é um arqueólogo alemão, né? Ele é a figura da ciência, da universidade, etc. E muitas vezes ele é ridicularizado, né, no romance, como uma crítica mesmo a essa esfera também científica, que de um jeito ou de outro também acabava que estipulava verdades absolutas e tal. E existe essa crítica a ele, ele aparece também ridicularizado, falam que ele fica pesquisando as paredes, tipo, ele tá escrevendo páginas e páginas sobre uma parede, enfim, tipo, sobre talvez temas muito específicos que, enfim, essa temática dessa pesquisa dele muitas vezes aparece ridicularizada. E, enfim, ele é essa figura que representa a esfera acadêmica, talvez, digamos assim, no livro. Outra coisa sobre o nome dele, né? A gente viu que Topsius, na verdade, é uma paródia, digamos assim, de um cientista famoso da época, que parecia que estava muito conhecido nessa época, chamava Lepsius, eu acho. E, enfim, para o público isso ficou muito evidente, para a gente fica um pouco, não muito claro, né, porque a gente não tem essa referência, mas só para mencionar essa referência que o S. de Queiroz fez aqui no livro. Depois disso, tem algumas personagens, a gente colocou essas 3 personagens femininas, que na verdade elas não têm uma individualidade muito grande no livro, e elas representam mais as mulheres com quem o Teodorico se envolve, né, de um jeito ou de outro ao longo da vida dele, e que chamam mais atenção para o jeito que ele se comporta frente a essas mulheres e aos relacionamentos amorosos. A Vivência, na verdade, é uma criada da casa, é a moça que trabalha na casa da Tite, em que ele mora, e ele diz que ela foi a primeira mulher por quem ele se apaixonou. A Adélia, por sua vez, é aquela figura que ele frequenta muito a casa, ele mente pra Titi que tá indo na missa, que tá indo não sei aonde, e na verdade tá indo pra casa dela, né? Fazer, a gente pode imaginar o quê. E, enfim, depois ele descobre que a Adélia meio que tá traindo ele com, com um sujeito que ela diz que é o primo, ou o tio dela, não, acho que é o primo dela, enfim. E magoa profundamente Teodorico, né? Porque ele adorava ficar na casa dela e tal, ganhar os carinhos dela, o beijinho na orelha, né, que ele fala. E, inclusive, tem uma parte que me marcou bastante nessa hora, que ele fala, quando ele descobre que a Adélia tá traindo ele fica muito sentido, assim, mas ele ainda se pergunta, ele faz essa reflexão. Será que não é melhor, será que não teria sido melhor eu fingir que eu não tinha entendido que ela tava me traindo, só pra não ficar sem o meu beijinho na orelha?
isso me chamou muita atenção depois que eu reli essa parte por causa da questão da verdade, né, que a gente estava falando, né, que tá sempre cercando o romance. De, tipo, ele acreditar que ele poderia ignorar que ele sabia da verdade e continuar, tipo, sustentando essa mentira que a Adele estava contando pra ele, só pra não perder o prazer do beijico na orelha que ele gostava tanto, né? Em seguida, a gente tem a Miss Mary, que é a maricotinha que ele encontra em Alexandria, com quem ele passa alguns dias. E, bom, ela também tem esse mesmo papel, dá pra gente ver o comportamento galanteador do Teodorico em relação a todas essas mulheres, e é ela que dá a camisola para ele, enfim, também não tem nenhuma individualidade muito desenvolvida nela. Não sei se eu deixei de dizer alguma coisa sobre isso, se não, pode me completar a Sofia ou Guilherme, e eu passo a palavra também. Eu acho que está perfeito. Acho que é isso mesmo. Eu vou continuar então essa lista, né? Falar um pouco sobre esses dois últimos que a gente colocou nos personagens mais importantes, que eles não necessariamente aparecem muito na narrativa, mas eles são personagens interessantes da gente pensar um pouco, né? O que elas estão representando aí. Começando pelo Alpedrinha, que é essa figura, né? O Guilherme já comentou um pouco dessas duas personagens, mas o Alpedrinha é esse sujeito que o Teodorico acaba encontrando em Alexandria, né, num hotel, que é um sujeito português e que está fazendo uma viagem, né, pelo mundo e já muito vivido, passou por diversas desilusões amorosas, inclusive, né, e é um sujeito muito decadente, um sujeito que já não tem praticamente dinheiro e que traz, de certa forma, né, pelo jeito que ele se comporta e tal, inclusive tem uma passagem, né, o Alpedrinha várias vezes ele comenta algumas coisas sobre a Mary para o Teodorico e e faz algumas conexões, né, entre o Teodorico e a Mary, e chega um momento em que, por ele, pelo Alpedrinha, o Teodorico descobre que a Mary estava com outro na Itália, se eu não me engano. E depois de um tempo, o Teodorico ainda descobre que a Mary teve um caso com a Alpedrinha e também deixou um presente para ele, né? E em vários momentos, né, o Teodorico chega a aludir a figura do Alpedrinha comparando ele ao Camões, né? E é muito curioso isso, né? Porque o Alpedrinha é um sujeito que, assim como existe um imaginário dos portugueses de pessoas que desbravavam os mares, principalmente no século XVI, né, que é o considerado o século de ouro para os portugueses, né, a época das grandes navegações, quando o Império Português era gigantesco, né, existiu muito e perdurou, principalmente no imaginário dos próprios portugueses, essa questão do português ser um viajante que quer desbravar o mundo, né, os heróis, né, os barões e os assinalados e tal, que, né, citando um pouco os Lusíadas, e a partir desse momento do século XVI, Portugal só vai decaindo, né, e existem muitas referências ao decadentismo de Portugal, principalmente no século XIX, né, e aqui não é diferente. Portugal está num momento de decadência e, de certa forma, a gente poderia dizer que o Alpedrinha, ele serviria como uma paródia desse heroísmo do viajante português, só que de uma forma completamente decadente. Um sujeito que vai desbravar o mundo, mas que acaba um miserável e precisa voltar para Portugal, né? Então tem um pouco esse sentido dessa figura. E o Crispim, vou passar mais rapidamente por ele, porque o Guilherme chegou a comentar um pouco mais sobre ele quando fez a passagem pelo enredo, mas só lembrando, então, o Crispim, ele era um amigo de infância, né, do Teodorico, que parecia idolatrar muito a figura do Teodorico, escrevia cartas para ele, dava beijos e tal, e que acaba perdendo contato com o Teodorico, né, quando ele já mais adulto, e durante a viagem dele perdem completamente o contato, e quando ele retorna, né, já miserável tal, eles se reencontram e o Crispim dá oportunidades para o Teodorico, né.
E tem toda aquela questão que o Guilherme já comentou, né, de que o Teodorico ele diz que não quer mais mentir, né, aquela situação da igreja, de que ele preferiria não ir na igreja porque ele não acredita naquilo e tal, né, admite isso para ele, ao invés de ficar mentindo como ele sempre fazia e teria vontade de continuar fazendo. E o Crispim acaba reconhecendo uma honestidade nele e oferecendo então a a irmã dele, né, apresentando a irmã dele para ele, né, e perguntando se ele teria interesse nela, de se casar e tal, né. E tem toda aquela questão do amor que aparece, que ele diz que não a ama e tal, né, mas mesmo assim acaba se casando com ela, tendo filhos. Então, a negação que a dona Patrocínio fez a ele, né, de não dar a herança para ele por conta das mentiras, ele acabaria recuperando da parte desse amigo dele, né, que foi a ponte entre essa nova vida dele, ele volta a ter propriedade falando a verdade, né? Então rola um pouco essa questão. E que a gente pensaria que a partir desse momento ele teria aceitado a verdade, né? Então a figura do Crispim, ela tem uma importância nesse sentido, né, de dar uma reviravolta na vida do Teodorico, né? Uma segunda reviravolta, né? Já que no momento ele perde tudo e depois ele recupera todo o seu dinheiro e tal. Então é basicamente isso. Depois, se alguém quiser acrescentar alguma coisa sobre essas figuras, mas senão eu vou continuar aqui nessa segunda parte. A gente colocou algumas personagens, né, que aparecem no romance, que também, assim, só uma lista de alguns nomes, de algumas personagens que representariam, de certa forma, essa sociedade civil, né, as pessoas comuns e as pessoas de religião que aparecem nesse romance, que elas são muito aproveitadoras, elas são muito hipócritas, né, e que de certa forma elas espelham tudo aquilo, toda aquela falsidade, aquela hipocrisia que o Teodorico parece mostrar pra gente que se essa sociedade é tão hipócrita, qual seria o meu problema de contar a verdade se eles são tão hipócritas quanto eu? Ou depois ainda, eu deveria ter, na verdade, continuado contando mentiras para essa sociedade hipócrita, né? Então, e envolvem diversas questões, né? Principalmente essa questão da religião. Então, vou falar um pouquinho só sobre esse último da nossa lista, que é o Padre Negrão, que é uma personagem que não aparece no começo, mas que quando o Teodorico, né, depois a gente fica sabendo, quando o Teodorico vai fazer a sua viagem a Jerusalém, essa personagem ele passa a frequentar muito, né, a casa da Tite, como vários faziam, né, frequentar, ficar muito próximo dela e tal. E quando a Titi passa a falecer, a gente descobre que toda a herança fica, na verdade, para esse sujeito e não para o Teodorico, né? E é um sujeito que, então, quando consegue essa herança, a gente vê que ele deixa, né, de ser padre, ele larga a batina e vai ficar com a Adélia, que a gente viu antes. Então é uma figura assim que se diz como se ele tirasse a máscara assim que recebesse a bênção do dinheiro, né, de certa forma. Então é bem curioso perceber como essa sociedade também opera no romance, né? As personagens que não necessariamente são muito presentes durante a narrativa, mas que elas têm sempre um significado, né? Tenta mostrar alguma coisa pra gente, né? Mesmo que brevemente. Bom, acho que é isso. Vocês querem acrescentar alguma coisa, gente? Não, tudo certo. Então tá. Vamos passar para o próximo. Tá, esse é o nosso último slide. Nesse ponto, a gente vai colocar algumas discussões sobre o livro. E essa frase que você está vendo aí, né, é o epígrafe do romance. Sobre a nudez forte da verdade, o manto diáfano da fantasia. Ou seja, né, a verdade, né, em sua nudez, que teria algo cobrindo ela, né, um manto da fantasia. Essa palavra diáfano significa
entre outras coisas, delicado ou mesmo até translúcido, transparente. Então, esse manto da fantasia que cobre a verdade, a gente não pode pensar, a gente não deve pensar ele como algo que esconde a verdade, necessariamente, né? Mas que ele deixa que ela seja entrevista, talvez. E isso tem muito a ver, primeiro, com a terceira fase do Essa de Queiroz, sobre a qual a gente comentou no comecinho da aula, né? Aquela fase que ele chamou de realismo fantasista. Nessa fase, ele dizia que ele queria chegar à verdade por meio da fantasia, né? O que até lembra um pouco a frase de um importante psicanalista francês, que era o Lacan, que dizia que a verdade tem estrutura de ficção. Então, para você enunciar uma verdade sobre a realidade, dá para você falar sobre o mundo de fato, você teria que ir uma estrutura de ficção. E, de certa forma, existe algo disso nessa afirmação do Essa de Queiroz, né? É diferente, mas existe algo disso. E que o Essa diz, e que lembra até o que a gente tinha visto com Machado de Assis, né? Que o realismo não deveria ser uma coisa muito documental, assim, de ficar anotando muito, fazendo descrições enormes de anotações que você faz, de pessoas que você viu, de lugares que você visitou, quase como se fosse mesmo um registro, assim. Mas você deveria buscar, assim, na forma, no princípio formal, no jeito que você escreve, na própria fantasia, alguma realidade, entre aspas, mais profunda. Então, o que, de certa forma, essa de Queiroz busca também nesse romance, né, na Relíquia, é isso, né? É interessante que ele foi escrito, né, no momento em que era um momento de modernização em Portugal, um momento de expansão, de modernização capitalista em Portugal. E, ao mesmo tempo, essa modernização, ela se apoiava na reposição de estruturas arcaicas do país, né? Estruturas arcaicas muito ligadas a uma certa religiosidade, um catolicismo português, né? Que no romance a gente vê representado principalmente pela Tite, a Maria do Patrocínio, né? Que representa esse poder castrador dessa religiosidade arcaica, que se sustenta e se coaduna com a burguesia liberal. Então vocês lembram do prólogo, em que essas duas instâncias apareciam juntas, a burguesia liberal e a religiosidade, né? Então, a modernização, ela também seria equivocada, porque essa burguesia liberal, ela teria junto com é, essa religiosidade que também é criticada pela Essa de Queiroz, né? Nessa forma da Maria do Patrocínio e daqueles que a cercam, seria também hipócrita tanto quanto a burguesia liberal. Então, a sociedade portuguesa ela estaria se sustentando por uma base mentirosa, se sustentando por uma religião criada na fantasia do romance, uma mentira. Quer dizer, não necessariamente, porque a gente não sabe o que aconteceu de fato, mas se você pensar naquilo que, no sonho, né, do Teodorico, e é interessante que existem essas duas instâncias, essa religiosidade junto com essa modernização, que aparece, né, essas duas coisas, como se uma sobrepusesse a outra, mas ainda assim você visse as duas, né, uma deixasse a outra ser entrevista. Então, a nova, aquilo que vem por cima, a fantasia deixa a nudez forte da verdade por trás, né? Se a gente pensar que existem esses duplos, de certa forma, né, essas duas coisas no romance, isso aparece em várias instâncias da narrativa. O Teodorico, ele tem duas vidas, né? Uma que ele mente para repor essas estruturas arcaicas sociais e uma espécie de vida, entre aspas, moderna, né? Que não se realiza como algo bom também, né? Existem duas relíquias, inclusive, que são trocadas
Então, também existem duas instâncias aí, né? A todo momento se misturam sagrado e profano. Uma visão social, né? Personagens que veem a sociedade, veem o mundo, olhando sempre para o passado, para as histórias do passado, né? Esses religiosos, mas não só. O próprio Dr. Topsius, que de certa forma também é ridicularizado, porque ele passa páginas e páginas escrevendo sobre uma parede, também é hipócrita, ele também inventa coisas para sustentar suas próprias teses. E os outros que só olham para o futuro, né? Que são esses que veem o capital, que veem né? São a burguesia liberal que quer modernizar, de certa forma, o país, mas que, de certa forma, está num presente ali, né? Que está arraigado numa visão, nessa visão de estruturas sociais arcaicas, né? Patriarcais, enfim. Há outros duplos, honestidade e hipocrisia, né, que aparecem aí. E no próprio nome do Teodorico, como a Dada comentou, Theos e Douro, né, a instância religiosa, por um lado, e por um lado a instância, posso dizer, do dinheiro, daquilo que tem valor. E o que o romance parece fazer é fazer uma coisa se transformar em outra, né? Uma coisa se transformar em outra. A vida entre aspas, verdadeira do Teodorico se transformar na vida que ele conta para tia, né? Uma relíquia que se colocou no lugar da outra, esse é o momento de verdade, o momento que elas trocaram. Então existe um certo cinismo que vai vir no final do romance, quando o romance parece que vai moralizar, né? Vai dizer assim, o certo seria ser honesto. A gente viu que tudo aqui estava fundamentado em mentiras, isso era ruim, mas aí o que o Teodorico diz é que ele não mentiu até o fim, é que ele não foi hipócrita até o fim, não agiu ativamente, né? Ou não cobriu a nudez forte da verdade com o manto diáfano da fantasia, que também é uma forma de ler este romance. Porque nudez forte são qualificadores que podem caber muito bem para a própria forma como o Teodorico agia, né, fora da casa da tia. Ele brigava muito, ele tinha muito essa questão lasciva, né? Sempre estar procurando mulheres e tal. Mas ao mesmo tempo ele sempre cobria essa vida dele com um certo manto diáfano, delicado das histórias que ele contava. No fundo, se trata de repetir, dizer uma mentira, afirmar ela de modo com tanta convicção que ela possa ser lida como verdade, né? Então a gente pode até desconfiar do que ele está falando no romance. E o que importa no final, quando ele chega a essa conclusão de que ele deveria ter mentido até o fim. Quando ele mesmo também se tornou parte dessa, depois de ter ficado pobre, de tudo ter acontecido, ele se tornou parte dessa forma de vida dessa burguesia liberal portuguesa que olharia, entre aspas, para essa modernização, né? Quando ele se tornou também um proprietário, casou, teve filho, ele pensa que ele deveria ter sido hipócrita até o final, e assim ele teria mais vantagens sociais, né? E aí é como se o Essa de Queiroz ele montasse uma espécie de jogo, né, de trama, onde ele critica a sociedade portuguesa por vários lados, e no momento específico em que a modernização e as estruturas sociais arcaicas, patriarcais, fundadas num catolicismo muito autoritário até, elas se miscuíam ali em Portugal. Bom, tentei ir um pouco para esse lado, né? Uma tentativa de interpretação mais voltada para questões, digamos, socio-históricas e da forma do romance. Se vocês quiserem comentar mais temas e tal, podem mandar ver. Acho que eu falei o que eu tinha para falar. Eu queria só que a Dada fizesse um comentário dela mais sobre essa questão
de onde essa religião foi fundada, né? Porque tem uma passagem do romance que a gente não comentou exatamente, né? Quer dizer, o Guilherme até falou na hora de comentar do enredo, de quando a Maria Madalena não encontra o corpo de Jesus, né? E que ela sai por aí falando que ele ressuscitou, né? Se você puder falar, Débora. Então, aham. Tipo, isso tem tudo a ver também com o que o Guilherme falou sobre essa questão da hipocrisia de todas essas esferas da sociedade. E essa cena nessa espécie de delírio, né, desse sonho que o Teodorico tem, acho que fica bem forte, porque o S. de Queiroz meio que reconstrói, né, essa história do Jesus Cristo, como se na verdade ele não tivesse ressuscitado, por causa daquela confusão com as poções que ele tomou, não sei nem se são poções, enfim, que os discípulos dele deram para ele, e ele acabou morrendo, de verdade ele não ressuscita. Mas o que acontece é que a Maria Madalena, por amor a ele, né, até fica a sugestão desse amor de Maria Madalena com ele, que a gente conhece os boatos sobre isso, enfim. Ela teria espalhado essa palavra de que sim, ele ressuscitou, mesmo sendo mentira. Então, por um lado, tem toda essa religião, né, o cristianismo sendo fundado pela mentira, se a gente quiser olhar de uma maneira um pouco mais moralizante. Mas, por outro, também a gente pode encarar como se a fé cristã tivesse sido fundada também pelo amor dessa mulher. Então, graças ao amor de uma mulher, toda essa fé, todos os ensinamentos que a figura de Jesus carregava em si, teria podido prosperar, né, para um futuro muito longo, digamos assim. Então, fica esse negócio esse impasse entre a mentira, mas será que ela é justificável em favor desse amor, em favor dessa sobrevivência de uma história, e etc. E ele coloca essa questão em jogo, e a gente pensa também sobre a figura da Titi, né? Porque esse amor que parecia que sempre é visto como uma coisa tão essencial para o cristianismo, parecia faltar muito para Dona Patrocínio, que era tão fervorosa, que na verdade era só uma figura muito fria e que faltava nela esse amor, esse senso de caridade, essa piedade. E enfim, acho que é isso. A gente termina com essa reflexão, de novo, né, como a gente leu no capítulo 3, fica a pergunta que o Pôncio Pilatos faz para Jesus Cristo, de o que é a verdade. E, bom, é isso. Tipo, o que é a verdade no meio de todas essas hipocrisias que estão cercando o Teodorico? O que são as mentiras mesmo que ele conta em relação a tudo isso que ele sempre viu na vida dele. Uhum. Acho que é isso. Uhum. Eu só queria falar. Ah, pode falar. Eu acho uma coisa legal de falar também que nessa questão do amor, né? Que de certa forma a camisola da Mary, ela é chamada de relíquia do amor, né? E é essa camisola que é rejeitada pela tia, né, Maria do Patrocínio, e é ela que causa a ruína do, do Teodorico. Só que, ao mesmo tempo, ela era a única coisa, digamos, verdadeira que ele estava trazendo, né? Não era a única coisa que não era uma relíquia que tinha sido inventada sobre ela uma história. Era a única que trazia uma história de verdade, né? Enfim. Sim, verdade. Eu só ia fazer um comentário assim sobre a epígrafe mesmo, voltando um pouco especificamente à epígrafe, e também um chamado para vocês assim, né, de que às vezes a gente começa a ler um livro e tem
essa frasezinha na primeira página em itálico, né? A gente lê e fica tipo, ok, qualquer coisa e pula. E às vezes aquela epígrafe está querendo falar muita coisa pra gente, né? Vocês viram o tanto de discussão que a gente fez surgir aqui agora só a partir dessa epígrafe. Então, um exercício que é interessante fazer quando a gente está lendo um romance ou lendo até um livro de poesia é sempre retornar ao começo de um livro, sempre retomar, né, retornar a epígrafe e tal, né? O livro do Drummond, que a gente vai ver posteriormente, tem muito isso, né? Mas essa daqui é um baita exemplo, né, de algo que a gente possa retornar. E eu acabei de lembrar de uma outra coisa interessante que a gente pode falar sobre essa epígrafe, que é um mito judaico, que eu vou contar bem rápido, assim, acho que é um jeito legal da gente terminar, fazendo uma reflexão, que acho que também esses livros que a gente está lendo para o vestibular, a gente pode trazer um pouco para a nossa vida. E acho que a gente está passando por um momento agora em que vale a gente ter algumas reflexões a partir da literatura, né? Porque ela é uma coisa que tem esse poder na nossa vida e também trazer conclusões próprias para a gente, né? E a gente não ficar só, às vezes, muito movido pelo que a gente vê na internet, na televisão e tal, né? Mas, enfim, os judeus, eles... É um mito antigo, né? Uma história antiga que eles têm de que existiam duas amigas, né, muito tempo atrás, é verdade e é mentira, né, em que elas estavam num lago, né, à beira de um lago, e a mentira, ela aposta com a verdade delas mergulharem no lago, né, e a mentira se despe inteira, tira toda a roupa e mergulha no lago de uma vez, né, e a verdade, vendo aquilo, fica um pouco assustada, desconfiada no começo, mas ela decide ir também, e também tira sua roupa e mergulha. E a mentira resolve apostar com ela quem iria mais fundo no lago e tal. E a verdade topa, já totalmente entregue, e vai mergulhando cada vez mais fundo no lago. Até que um momento ela olha ao redor e não vê mais a mentira, né? E quando ela sobe de novo à superfície, ela vê que a mentira não está mais lá. E nem as roupas da verdade estão mais lá, né? E aí ela fica sozinha, ela acaba tendo que ficar lá no lago, porque ela não pode sair nua pela cidade, o que iam achar dela, né? Enquanto isso, na cidade, a gente tem a mentira vestida com as roupas da verdade acenando para o público, né? Então, existe aí uma lição, né, que teria essa historinha, de que seria muito mais fácil para as pessoas verem a mentira travestida de verdade, considerando, sabendo, mesmo no fundo sabendo às vezes que aquela é a mentira, mas ela estando vestida de verdade, isso pode passar tranquilamente. Aquilo é muito mais fácil para as pessoas do que ver a verdade nua e crua, né? E realmente, assim, quando a gente pensa em levar essa questão mais para o nosso cotidiano, para a nossa vida, a gente vê em vários momentos, né, as pessoas às vezes muito consumidas pelas fake news. É um ponto que talvez isso chegue a, sei lá, se internalizar nelas. E a verdade, ela simplesmente pode perder o crédito. Às vezes a gente sente que está repetindo o óbvio milhões de vezes, né? A verdade, aquilo não entra na cabeça das pessoas, né? E a gente fica se perguntando por quê, né? E tem um pouco a ver com isso também, né? E às vezes justamente porque... E agora talvez seja um momento em que isso fica muito claro pra gente, né? Que a verdade, ela pode doer muito, né? Quando a gente liga a televisão, por exemplo, e vê as notícias e o quanto que isso tem doído na gente, né? Como isso pode ser uma coisa muito difícil de encarar para algumas pessoas, né? Tipo, por que eu tenho que ficar dentro de casa? Eu vou te mostrar a verdade como ela dói. Você tem que ficar dentro de casa por causa disso, né? Enfim, só levando um pouco além, levando um pouco para nossa vida. Não sei se vocês querem falar alguma coisa, gente. Falei muito aqui. Não, acho que é isso. Amei esse exemplo que você deu. E mais uma vez, isso me lembra da força da literatura para esses momentos, principalmente, quanto a verdade pode caber nessa mentira que é a literatura também, né? Enfim, fiquei pensando nisso.
Ai, gente, emocionei. É isso aí, vamos com a literatura. Terminamos? Acho que sim. Então, um beijo, gente. Até a próxima. Tchau, tchau, Até, gente. obrigada. Até. Tchau, tchau.